Imagine você sendo jogado dentro de uma fornalha ardente e não queimar sequer um fio de cabelo. Essa história da Bíblia Sagrada é uma lição de coragem, fé e proteção divina em face da adversidade. Nos mostra que o Senhor guarda os dele e apresenta o seu poder para aqueles que duvidam do Deus Todo-Poderoso. As Escrituras Sagradas mostram no livro do profeta Daniel que no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém. Como de costume, Nabucodonosor ordenou que os utensílios da casa de Deus fossem levados à Babilônia e também mandou trazer alguns filhos de Israel, jovens sem defeitos, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para auxiliar no palácio do rei e aptos para ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Dentre os filhos de Israel foram trazidos, além do profeta Daniel, os jovens Ananias, Misael e Azarias, que ao chegarem na Babilônia, o chefe dos eunucos, Aspenaz, mudou o nome de Daniel e dos três jovens, colocando neles nomes babilônicos, no qual chamou Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abide-nego. A Bíblia Sagrada nos mostra no capítulo 1 de Daniel, versículo 17, que aos 4 jovens, o Deus Todo-Poderoso havia dado conhecimento, inteligência e sabedoria em toda a cultura. E a Daniel deu tudo isso e mais o dom de visão de sonhos. O rei Nabucodonosor então experimentou todos os jovens vindos de Judá, e não se encontrou entre os 4, jovens com tamanha sabedoria e inteligência. Além disso, eles superaram em até 10 vezes mais a sabedoria de todos os magos e encantadores do reino, passando eles a auxiliar diretamente o rei. Passado algum tempo, o rei Nabucodonosor mandou construir e erguer uma imensa estátua de ouro, ordenando que todos os povos se prostrassem em adoração a ela. Chamou as pessoas mais importantes de seu reino como sápatras, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais para ver a consagração que ele faria à imagem. Então, quando todos estavam em frente à estátua, Nabucodonosor disse que no momento em que todos ouvissem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, ou de toda sorte de música, era para todos, sem exceção, se prostrarem diante da imagem que o rei havia mandado fazer e deveriam adorá-la. Se alguém, ao ouvir os sons que o rei havia falado, se recusa-se a se prostrar e adorar sua imagem, seria imediatamente lançado na fornalha ardente. Portanto, quando os povos ouviram o som que o rei havia falado, se prostraram, todos os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Contudo, Sadraque, Mesaque e Abide-nego, os jovens hebreus cativos, permaneceram fiéis ao seu Deus, recusando-se a render culto a qualquer outra divindade. A recusa deles desencadeou uma série de acusações. De imediato, foram falar ao rei que os 3 haviam se recusado a se prostrar diante da imagem de ouro e que, por decreto, deveriam ser atirados na fornalha ardente. Então o rei ficou irado e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abide-nego. O rei deu uma chance aos 3, perguntando se eles estariam dispostos a se prostrar diante da imagem ao ouvirem o som da trombeta. Mas se não se prostrassem, seriam lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente. Então os 3 responderam:
Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Ao ouvir isso, o rei se encheu de fúria, tendo seu semblante se transtornado diante de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais do que de costume. Ordenou o rei que os homens mais poderosos do exército atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então os 3 foram atados com seus mantos, suas túnicas e suas outras roupas e lançados na fornalha. As escrituras relatam que a fornalha estava sobremaneira acesa e que as chamas mataram até os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego de cima para baixo na fornalha. Assim, os 3 caíram atados dentro da fornalha. Mas passado algum tempo, o rei se espantou e depressa se levantou perguntando a seus conselheiros: Por acaso não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam: É verdade, ó rei. Então Nabucodonosor disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então os 3 saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se todos, vendo que o fogo não teve poder nenhum sobre eles, não queimando nenhum fio de cabelo deles, nem suas vestes. Então o rei disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos do que servirem a outros deuses, senão o Deus Todo-Poderoso deles. A partir daquele momento, o rei Nabucodonosor baixou um novo decreto pelo qual qualquer povo, nação e língua que proferisse blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seria despedaçado e suas casas feitas em monturo. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E nós, estamos dispostos a entregar nossa vida por Deus? Ou vamos preferir nos prostrar a Baal? Reflita sobre esta história de fé e coragem. Consulte as Escrituras no livro do profeta Daniel, onde esta maravilhosa história está registrada no capítulo 3. Curta, comente e compartilhe. E se quiser saber mais, a Bíblia te mostra.